Olá, estamos de volta. Nós demos uma pequena saída para dar tempo de você convidar as pessoas, porque hoje esse tema é bem interessante. E eu gostaria que você estivesse comigo, assista realmente toda a live e depois entre em contato com pessoas e use o que você vai aprender, ou é possível que você apenas vá reciclar. E se você já sabe como fazer, então que isso seja uma motivação para você pregar o Evangelho, tá bem? Para quem não me conhece, eu sou Raul Nogueira, do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Tem perto de 343 pessoas aqui que pertencem ao meu grupo. Eu tenho mais de 5.000 pessoas aqui, mas infelizmente são poucos aqueles que entram e participam. Olá, Luziane, tudo bem, querida? Que Deus abençoe muito você. Dá um abraço ao Max. Então, nós vamos estar orando agora, e o tema só, se você chegou agora, é: que devo fazer para que seja salvo? Então, eu já usei esse mesmo tema e essa mesma passagem há algum tempo atrás, mas não com o enfoque que eu vou dar hoje. Qual é o enfoque que eu vou dar hoje? Eu quero dar passos de como você alcançar pessoas, ok? Então, vamos orar. Deus nosso, Deus poderoso, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja agindo poderosamente através de nós, que Teu Espírito realmente, Senhor, nos conduza a falar aquilo que precisa ser falado. Entregamos cada pessoa que está entrando, Senhor, e vai entrar, mesmo aqueles que vão entrar somente no canal, Raul Nogueira Canal, que o Senhor possa estar abençoando não somente aqueles que vão participar, mas suas famílias. Se há pessoas, ó Deus, que estão passando por dificuldades, passando por problemas, nós colocamos agora cada um deles diante do Senhor. Pessoas, Deus, que estão passando realmente dificuldades financeiras, problemas de relacionamentos, nós realmente colocamos cada um desses aos teus cuidados. Que o Senhor haja poderosamente nessas vidas. Temos pessoas doentes, enfermas, Senhor, que precisam ser curadas. O Ronaldo Lidório, Senhor, teu servo, um homem de Deus, um homem que tem trabalhado para alcançar as pessoas dentro do Brasil, inclusive os indígenas, e também lá fora, Senhor. Ele é um treinador, ele é alguém que ama missões. E foi operado de um problema, Senhor, de câncer no pescoço, se não estou enganado. Mas a sua esposa, Rosana, pediu que entremos em concordância diante do Senhor, suplicando por essa vida tão preciosa. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, sabendo que o Senhor está no controle. Pai, também pedimos a Ti, pela vida, Senhor, da Paulinha Tsai, da Rebeca, do irmão Evaldo. Pedimos a Deus ainda por duas crianças, Sebastião e Davizinho, que estão reaprendendo a andar e a falar. E outros mais, Senhor. Colocamos agora a vida da Ju. Ela tem alguns problemas, ó Deus, que precisam ser tratados, curados. Que o Senhor possa entrar com providência, porque Juliane tem passado realmente por algumas dificuldades na área de saúde. Então, que o Senhor entre com a tua mão poderosa sobre ela. E tantas outras pessoas, Senhor. Rafael, que não sei ainda se já ocorreu ou não, mas ele estava para ter o seu braço direito amputado. E também o Rafael, que é nosso parente, casado com minha sobrinha,
que o Senhor esteja também restaurando essa vida. E agora, Pai, de uma forma muito específica, coloco Israel diante do Senhor. Esse conflito, ó Deus, entre eles e palestinos, ó Pai, tem uma tendência, Senhor, de contaminar e se alastrar entre os sírios, entre outros, ó Senhor. Egito, talvez, Líbano. Mas, Pai, essa é uma nação que te pertence. É a menina dos teus olhos. E pedimos ao Pai que o Senhor esteja agindo poderosamente e que essa guerra cesse, porque tem morrido dos dois lados pessoas inocentes, tanto os palestinos quanto os israelenses. Nós sabemos que o que está acontecendo é uma batalha espiritual. Nós pedimos a tua intervenção sobrenatural, como o Senhor fez de outras vezes. E nós já te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olá, Regina, tudo bem? Boa noite. Queridos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus em Atos. E nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito, lá no capítulo 16 de Atos. E queria que você realmente andasse comigo, caminhasse comigo agora, para que a gente percebesse a situação que Paulo estava. E eu gostaria que você entrasse na história. Ele foi realmente para um lugar que não tinha ainda sinagoga, porque não tinha a quantidade de homens necessários, que seriam perto de 10 pessoas. Então, eles se reuniam junto ao rio, ok? Lá eles oravam, lá eles estavam, de alguma forma, entrando em contato com Deus. Não tinha um líder, vamos dizer assim, alguém que os conduzisse. E no capítulo 16, versículo 11, começa assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia. E essa cidade de Macedônia era a primeira do distrito e colônia. E nessa cidade permanecemos alguns dias. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, mas não era salva ainda, mas era temente a Deus, levava Deus em conta, nos escutava. E aqui uma operação sobrenatural do Senhor. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então aquela mulher era temente a Deus, estava em oração, buscava a presença do Senhor, mas o Senhor realmente envia Paulo ali, e Paulo fala, Paulo prega, e o Espírito Santo de Deus toca o coração desta mulher, e ela então se converte. Depois de ser batizada, isso é uma conclusão, por isso que eu disse que ela havia se convertido, porque ninguém é batizado sem conversão. Qualquer pessoa que é batizada sem ter tido um encontro com Jesus, ela só está tomando um banho. Então, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, ou seja, todos ouviram e todos creram, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai.
Não se esqueça que Paulo era judeu, estava com Silas. E normalmente um judeu não entrava na casa de gentio. E isso é que é realmente tremendo, como Deus vai quebrando os paradigmas, não é? E aí, no versículo 16, aí vem discernimento de espírito. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Então, essas pitonisas, né? Essas mulheres que fazem previsões e que ganham dinheiro com isso, não é? No caso, quem ganhava dinheiro eram os donos dela, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esse adivinhando é uma maneira de agir, maneira que os demônios fazem, porque eles são invisíveis e eles estão nos lugares que nós muitas vezes estamos discutindo, conversando, planejando. Eles sabem tudo. Então, quando acontece alguma coisa, e isso é muito comum, uma pessoa morre, e aí vem alguém e diz, olha, o seu pai está aparecendo lá no terreiro de Macumba, ou na mesa branca, não importa onde. E a pessoa vai, está sensível, morreu o pai. E de repente a médium que está ali, ela começa a falar como se fosse o pai, e começa a contar coisas que só aquela pessoa que foi chamada sabia, junto com o pai. E aí ele fica admirado. Nossa, olha, está falando tudo o que realmente aconteceu, o que fazia, o que falava, não é? E aí a pessoa acaba se envolvendo com esse grupo, não é? Mas nós sabemos que isso não vem do Senhor. E nós vamos ver a reação de Paulo. Então, aqui fala que ela dava grande lucro aos seus senhores, né? O homem é muito místico, as pessoas se aproximam, perguntam, você gostaria de saber o futuro, né? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, por isso que eu disse que Paulo teve discernimento de espírito, porque essa jovem não estava falando alguma coisa absurda, pelo contrário, olha o que estava falando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Uau! E vos anuncio o caminho da salvação. Ela estava falando alguma coisa errada? Alguns estudiosos ainda dizem o caminho da salvação. E Paulo, seguindo, não é? Continuou pregando, continuou ensinando, mas chega um momento que Paulo vai dar um basta. Por quê? Porque se Paulo deixasse, não mexesse nisso, Paulo, ao ir embora, sendo que essa mulher estava andando e caminhando e falando o que Paulo fazia, o povo daquela terra ia realmente se voltar para ela. Afinal de contas, ela é alguém que caminhava com Paulo, concordava com Paulo. Mas Paulo vai tomar uma posição. Versículo 18 diz, isto se repetia por muitos dias, ou seja, Paulo foi muito paciente, não é? Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, ele, o demônio, na mesma hora saiu. Bom, nesse momento, os donos dela não ficaram muito alegres, muito contentes, porque a partir desse instante, o ganho que eles tinham com ela não teria mais. E cremos, inclusive, não está escrito, mas não cremos que a partir desse instante essa jovem se converteu. Eu creio nisso. Não está escrito, mas foi expulso e é possível que ela realmente tenha sido convertida e acabou se juntando lá com aquela mulher que vendia púrpura, não é?
Então, nós não podemos afirmar, ok? Então aqui diz assim: vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E agora eles vão começar a mentir. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam na nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar porque somos romanos. Então, eles vão alegar que Paulo está indo contra algumas normas, alguns princípios de Roma, e que isso era proibido, não podia. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Imagina nosso irmão Paulo preso dessa forma, num cárcere escuro. E nós podíamos pensar assim como alguns hoje, que por qualquer motivo murmuram contra Deus. Paulo podia de repente dizer: Senhor, eu vim aqui de tão longe, eu vim pregar a palavra, pessoas estão se convertendo, expulsei demônios, e agora o Senhor permite que eu seja preso? A diferença é que Paulo sabia que cada situação tem um propósito. E Deus tinha um propósito. E nós vamos ver. Então, em vez de murmurar, o que é que Paulo fez, junto com Silas? Versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ou seja, apesar de ter acontecido alguma coisa, porque é algo assim tão tremendo, eles adorando o Senhor, né? E vai haver uma intervenção sobrenatural aqui. Como eu disse, Deus tinha um propósito. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Olha só, abriram-se. Vera, tudo bem, Vera? Daniel. Então, abriram-se todas as portas do cárcere. Puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Imagina, ele era um soldado romano. E a punição para um soldado que não tomasse conta da forma correta com os prisioneiros era ser torturado, mas muito torturado, e ser morto. Então ele falou: então, já que vai acontecer isso comigo, porque todo mundo já deve ter ido embora, e não foi, eu vou me matar e pronto. Mas no versículo 28, Paulo interrompe isso, mas Paulo bradou em alta voz. Olha só, Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, olha a reação do carcereiro. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, então estava tudo em trevas, não é? Entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. A reação dele foi: uau, que coisa estranha! Um terremoto, as portas se abriram, as correntes dos pés e das mãos desses homens caíram. É algo sobrenatural, que ele não tinha como explicar. E
o versículo 30 diz, depois, trazendo-os para fora disso. Então, ele vai fazer a pergunta que todos os homens deveriam fazer. E vai fazer pergunta para a pessoa certa. E qual foi a pergunta que ele faz? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Que pergunta, hein? Eu espero que cada um de vocês que estão aqui, que estão me ouvindo, já tenham respondido isso para outras pessoas que perguntaram, ou vocês mesmos, não é? Eu, realmente, há 44 anos, eu tive a resposta dessa pergunta, que devo fazer para que seja salvo? Bem, a resposta de Paulo é uma resposta muito interessante. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Queridos, aqui começa o problema. Muitos pregadores param aqui. E as pessoas então começam a achar que, bom, se eu me converti, ô Valdice, tudo bem, querida? Então, as pessoas podem pensar assim, bem, segundo a resposta de Paulo, eu me converti, então meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, todos vão se converter. Aí, quem ouviu só até esse versículo, começa a ter um problema. Porque de repente o pai morre e ele não se converteu. Paulo Roberto, tudo bem? Então, ele não se converteu. Ele não se converteu e morreu e foi, infelizmente, para longe de Deus, no inferno. Aí morre a mãe, mesma coisa. Depois morreu um sobrinho. Imagina a pessoa que foi doutrinada dessa forma. Olha, se você creu, então toda a tua casa será salva. Isso é um grande engano. Olá, Lucy, tudo bem de novo? Isso é um grande engano. Porque esses pregadores estão gerando verdadeiros zumbis. É como se de repente eu chegasse hoje na igreja que eu vou pregar, igreja lotada, Valdice, que Deus abençoe, querida. Então, imagina a igreja lotada e eu dissesse assim, se você está aqui e você está passando por problemas financeiros, se você está aqui e está tendo relacionamentos quebrados, ou você foi realmente injustiçado, e sei lá quantas coisas, ou é possível que você esteja com dor nas costas, é possível que você esteja passando mal agora, não importa. Você precisa de Jesus. E só Jesus pode resolver isso. Só Jesus pode te curar. Só Jesus pode resolver os seus problemas. E se for esse o caso, então vem para frente. Vem para frente que eu vou fazer uma oração para que você realmente tenha um encontro com Jesus. E aí, o que acontece é que ele ora e faz o pessoal repetir: Senhor Jesus, olha, eu preciso do Senhor, eu quero realmente que o Senhor entre na minha vida, não é? Eu creio nisso, em nome dele, eu peço realmente que me liberte de todas essas coisas. Amém? E aquele grupo que veio à frente e orou, uma oração que normalmente o pessoal chama oração de entrega, esse grupo acaba de se tornar verdadeiros zumbis. Como, pastor Raul? Como? Eles oraram como zumbis. Eles não ouviram o evangelho. Eles ouviram palavras emocionais. Eles ouviram palavras de conforto. Eles ouviram simplesmente uma palavra que dá esperança.
mas não ouviram o Evangelho. O Evangelho tem que ser uma palavra que vai explicar a situação daquele homem. E isso não foi feito. Então, eu muitas vezes, quando estou pregando isso, eu pergunto, a resposta de Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, foi suficiente para salvar o carcereiro? E quase que 99% das pessoas respondem sim, foi suficiente. E a resposta é não, não foi suficiente. Como não foi suficiente? Queridos, esse homem era um romano, pagão. Ele cria em muitos deuses. E ele ouviu um zum, zum, zum na cidade, aquela cidadezinha pequena, a respeito de um nome chamado Jesus, de salvação e de outras coisas que devem ter chegado aos seus ouvidos. Mas não havia sido ainda pregado o Evangelho. Olha só o que está no próximo versículo. Aí sim, ele vai ouvir o Evangelho e ele vai se converter de verdade. Olha o que diz o próximo versículo depois. Eu vou ler o 31 e depois o 32. Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Agora sim. A resposta de Paulo foi correta, mas aquele coitado italiano não sabia o conteúdo de quem era Jesus, salvo do quê, nada. Mas agora eles recebem a palavra por completo. Olha, vocês são pecadores. A situação de vocês, independente se vocês estão tendo problemas de conflito, de perda de emprego, de qualquer coisa, isso é algo simplesmente que começou aqui e vai morrer aqui. Mas o teu problema vai além. O teu problema é eterno. Você é um pecador, você tem uma natureza decaída. Você é uma pessoa que recebeu a carga de pecado que veio desde Adão. Você está separado de Deus. Você é filho do diabo. Que palavra dura, não é? Mas infelizmente é isso que está em 1 João capítulo 3. A Luziane escreveu: existem pastores que querem agradar o homem, não a Deus. Verdade, Lu. Então, a pessoa, aquele carcereiro, ele precisava saber qual era o estado dele diante de Deus. Tarcísio Mônica da Silva, seja bem-vindo. Então, ele precisava saber qual era a posição dele diante de Deus. E a posição diante de Deus é que ele estava morto. Quando você abre a palavra de Deus, lá em Efésios, eu quero que você abra capítulo 2, você vai ver exatamente como nós realmente estávamos antes de receber Jesus Cristo, antes de entendermos o Evangelho de verdade. Então, no capítulo 2, começa a mostrar, Paulo está falando para aquela turma de Éfeso, como que eles eram antes. Olha só, capítulo 2, versículo 1 diz assim: ele vos deu vida. Então, se diz ele vos deu vida, significa que eles estavam mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Geraldo, seja bem-vindo. Então, aqui ele faz uma afirmação para quem já tinha Jesus. Ou seja, ele vos deu vida. Ou seja, ele está falando, olha, antes vocês estavam mortos. E mortos como? Nos vossos delitos e pecados. Essa é a situação de todo homem que nasce. Ele nasce morto espiritualmente. Nos quais
delitos e pecados, andastes outrora, segundo o curso desse mundo, e esse mundo jaz no maligno. O diabo é que comanda. Segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, todos os ímpios, todos os que não têm Jesus. Então, Paulo está recordando essa turminha, olha, vocês eram assim, entre os quais também todos nós andamos, ou seja, Paulo diz, eu também andei assim, eu também estava morto, como vocês, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, duas áreas que sofremos ataque, as tentações, a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, se você está aqui comigo hoje, e você ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda não entendeu o seu estado de pecado e acha que uma religião pode resolver o seu problema, seja religião evangélica ou católica ou espírita, seja o que for, se você acha que frequentar algum lugar, fazer alguma coisa, vai mudar o que você é, não. Você está morto espiritualmente. Não tem nada que você faça, frequente ou dê, que vai mudar isso. Então, aqui fala bem claro, entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, todos que nascem nesse mundo sem Cristo estão mortos espiritualmente. Agora ele vai começar a dar a resposta que eu tive e que muitos que estão me assistindo agora também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Ele repete, juntamente com Cristo. E ali vai dizer como? Pela graça, um favor imerecido, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando entendemos que somos pecadores, miseráveis, imundos, e que se nós morrêssemos nesse estado, estaríamos longe do Senhor por toda a eternidade, estaremos no inferno e depois no lago de fogo. E de repente nós entendemos isso, e também entendemos que Jesus Cristo é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder e se fez homem. Entrou na história, entrou no mundo que ele havia criado. Se você tem dúvidas que foi o Filho quem criou todas as coisas, anote. Abra lá em João, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 10. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15 em diante, principalmente 15 em diante. E Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E tem muito mais outras passagens, mas essas são suficientes. Então, esse Jesus, que é Deus, Criador e sustentador do universo, aquele que sustenta a sua vida, ele se fez homem. E quando ele foi na cruz do Calvário, meu querido, minha querida, ele recebeu nele todos os teus pecados, aqueles que você já fez, vai fazer, aqueles que você já fez, está fazendo e vai fazer. Ele recebe tudo sobre ele, toda a nossa sujeira individual. E ele morreu a tua morte, morreu a minha morte. E ele quita completamente o escrito de dívida. Anote aí, abra lá, Colossenses 2, 11 em diante. Lê prestando bem atenção. Todo o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, porque ele pagou o preço com a vida dele. A moeda foi sangue. Só que ele não ficou morto, ele ressuscitou, está vivo. Coronato, seja bem-vindo. Sabe?
Tem muitas pessoas que nunca ouviram esse evangelho. O evangelho que confronta, o evangelho que revela o estado da nossa alma, que nós estamos mortos. Então, Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele faz aquele convite que eu sempre faço para quem me segue: vinde a mim. Ele não falou vá para essa ou para aquela igreja, ele disse vinde a mim. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. E ele fala, ele continua dizendo, no versículo 8 e 9, que são 2 versículos chaves do capítulo 2 de Efésios. Porque pela graça sois salvos, ou seja, um favor imerecido. Nós não recebemos de Deus, por misericórdia, aquilo que nós merecemos, que é a morte. E recebemos de Deus o que não merecemos, que é a vida, por causa do amor. Então ele fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Fé em quem? Em Jesus, que ele falou antes. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, queridos. José Nildo, seja bem-vindo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Você pode fazer filantropia, você pode visitar asilo, você pode fazer o que quiser. Isso não muda. Você pode dar a sua casa, o seu carro, você pode dar. Não muda o que você é. Isso é religião, isso é horizontal. Você tem que frequentar algum lugar, fazer alguma coisa, dar alguma coisa. E se você ainda pergunta para ele, se você morrer, para onde você vai? Olá, José, boa noite. Se você pergunta para a pessoa que faz tudo isso, se você morre, para onde você vai? A resposta clássica, Deus é que sabe. Estou tentando. Ele vai morrer tentando ir vai para o inferno. E depois para o lago de fogo. Então ele fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu vou ler de novo, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, eu não sei qual é a sua situação. Não sei se você realmente está ou não perdido, mas primeira coisa é você saber que você é pecador e que não tem religião, não tem nada que você faça, nada que você dê que vai mudar o que você é. Então, primeiro passo é isso, reconhecer que você está morto espiritualmente diante de Deus. O segundo passo para a salvação é quando você entende que Jesus é Deus, Todo-Poderoso, e que por amor a você ele se fez homem, e foi para a cruz do Calvário, e recebeu nele todos os teus pecados, passados, presentes, que você vai fazer até o último dia da sua vida. Ele recebe, ele está impregnado com toda a tua sujeira. E Deus, o Pai, que deveria lançar a mão pesada sobre você, sobre mim, nos levando para longe dele por toda a eternidade, porque sou pecador, eu sou uma fábrica de fazer erros. Ele lança a ira dele sobre o Filho. E o Filho te substitui. O Filho morre a tua morte. Você já parou para pensar nisso? Ele paga o preço com a vida. Ô, Annelise, querida, Deus te abençoe, filha. Então, ele paga o preço. Ele paga o preço. Ele morre a tua morte. E ele ressuscita. Por isso que eu disse que ele fala, vinde a mim. Ele não falou, vai para a igreja batista, a igreja presbiteriana ou metodista. Não. Vinde a mim. Ele faz um convite para você vir a Jesus. Eu fiz esse convite há 44 anos, 1º de janeiro de 79. Eu estava perdido. Deus te abençoe também, Annelise. Espero que a mamãe esteja melhorando, né? Você disse que a situação está difícil, não é? Mas vamos estar orando. Mas veja bem,
quando nós encontramos Jesus, a minha situação, Paulo Roberto, tudo bem? Josué, Wang, Nihaoma, Sanji Jufuni. Eu, há 44 anos atrás, eu era o segundo homem de uma companhia de seguros. Eu cuidava de toda a parte financeira e administrativa. Eu achava que eu tinha tudo. Eu estava fazendo especialização em finanças na GV. Eu achava que era o cara. Se chovesse, eu morria afogado. Soberba, vaidade. Os gerentes me procuravam dos bancos para que eu aplicasse neles o dinheiro. Me levavam para comer em Terraço Itália, não é? E um dia eu comecei a examinar as escrituras, porque a minha esposa, um dia que eu cheguei lá em casa, ela disse que ia me largar. E eu fiquei desesperado e disse para ela: não faça isso, o que falta para nós é Deus. Hoje eu sei que eu falei tremendo, mas eu nem sei por que falei isso. E começamos a frequentar os bastidores da igreja que eu frequentava. E sabe, eu fui parar na ala mais radical desse grupo, chamado Opus Dei. E foi lá que eu descobri a diferença entre religião e relacionamento com Deus. Deus permitiu que eu descesse nas mais densas trevas da religião, para descobrir essa diferença entre religião, que é horizontal, e relacionamento com Deus, que é vertical. Janeiro de 79, depois de examinar a palavra de Deus durante 3 meses, cheguei à conclusão que eu estava morto, que eu estava perdido, e que se eu morresse no estado que estava, eu estaria no inferno. Naquela noite, lendo a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus perguntou quem diz ser o Filho do Homem, que está em Daniel, que significa o Messias, e aí vieram as respostas. Ele fez essa pergunta aos seus discípulos. Alguns dizem que você é João Batista, Jeremias, profeta, enfim. E o Senhor Jesus disse: e vós, o que dizeis que eu sou? Ele chama para ele aquele título de Messias. E vós, o que dizeis que eu sou? Ele estava falando como se estivesse falando da terceira pessoa. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E em verdade vos digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu quase caí duro, porque eu sempre tive Pedro como o Papa, como a pedra. E agora, ou havia um erro de português, ou alguma coisa estranha estava sendo revelada para mim. Tu és Pedro. E naquela época eu estava lendo sobre um ex-padre, Aníbal Pereira Reis, e nós vimos no grego: tu és Pedro, tu és Petros, tu és Pedro, Petros, pedrinha, essas pedrinhas de estilingue. E sobre esta pedra, que é Petra, que é a rocha, é a terceira pessoa que se fala. Se Pedro fosse a rocha, então estaria escrito: tu és Pedro, e sobre ti, pedra, edificarei a minha igreja. Mas não estava dizendo: tu és Pedro e sobre ti, pedra, mas tu és Pedro e sobre esta terceira pessoa que foi falada, quem diz ser o Filho do Homem. Então, queridos, naquela noite eu entendi que Jesus era a rocha, o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. E o próprio Pedro revela isso em Atos 4.
Em Atos 4, ele está enfrentando os líderes. Ele estava confrontando esses líderes. E ele confronta biblicamente. Aqueles líderes ficaram doidos da vida. Por quê? Porque eles vieram falar com Pedro. Porque Pedro havia orado por uma pessoa que estava à porta da Porta Formosa e que estava pedindo esmola. E Pedro falou: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a partir daí houve um fuzuê. Eu sei que eles foram parar na frente dos líderes, os mesmos que haviam crucificado Jesus. E eles começaram a fazer perguntas para Pedro. E aqui diz, no versículo 5, capítulo 4, versículo 5, diz: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se perante eles, os arguíram. Olha a pergunta que foi feita. Com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Ou seja, como esse homem foi curado? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Ele começa a pregar. Tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, eles poderiam ter sido trucidados ali mesmo, poderiam ser mortos ali mesmo. E a quem, olha só, vou ler novamente. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E olha o que ele vai falar agora, sem medo. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores. Está no Velho Testamento, uma profecia que isso seria falado. A qual se tornou a pedra angular. E olha essa afirmação do versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, esse é o Evangelho. Essa é a verdade. Que Jesus, sendo Deus, ele morreu por causa dos seus pecados e ressuscitou para te declarar justo diante do Pai, conforme o último versículo do capítulo 4 de Romanos. E aí, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Olha que coisa. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro ficou quieto? Não. Ousadia. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tremendo, não é? Ô Elias, tudo bem? Olha que coisa. Depois, ameaçando-os, ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera.
O Evangelho hoje foi falado para vocês. Que o Deus vivo, aquele que criou o universo, entrou na história, no mundo que ele havia criado. E por amor a você, amor a mim, ele foi crucificado e recebeu nele todos os teus pecados. Morreu a tua morte, ressuscitou, está vivo, entregando a salvação por completo. O que resta para nós é nos arrependermos dos nossos pecados. Entendermos que realmente somos miseráveis pecadores e se morrermos como estamos, Marisa, e se morrermos como estamos, infelizmente estaremos no inferno. E você? Eu quero fazer essa pergunta agora. Você que está me assistindo e você que vai me assistir depois, lá no meu canal, Raul Nogueira Canal, no YouTube, você já entendeu que é pecador? Você já entendeu que não tem nada que você possa fazer que mude o que você é? Que o teu problema diante de Deus é que você está morto espiritualmente? E não tem religião, não tem frequência, não tem pastor, não tem dízimo, não tem nada que você possa fazer que mude o que você é. Quem prega isso está pregando heresia. A única porta de entrada, sendo que Jesus disse, eu sou a porta, que é uma porta estreita, um caminho estreito, chama-se Jesus, ele tem um nome. E ele está de braços abertos para você entrar por ele. Para isso você tem que reconhecer que está perdido. E que Jesus não fez uma meia sola. Não é Jesus e mais alguma coisa, Jesus e mais um nome, mais uma pessoa, Jesus e mais dízimo, Jesus e mais qualquer boa obra. Não! É só Jesus. Ele é poderoso para te salvar completo. Basta você se arrepender dos seus pecados. Basta você realmente dizer, eu sou um miserável de um pecador. E se eu morrer como estou, estarei longe de Deus por toda a eternidade. O tempo se aproxima. O arrebatamento da igreja está chegando. E você precisa estar entre aqueles que vão subir. Porque se tocar a trombeta hoje, e você não convidou Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, você fica. E você vai ter que enfrentar a grande tribulação e o anticristo e todas as coisas que vão ocorrer aqui. Então, quero te fazer um convite agora. Olá, Fernanda, tudo bem, minha querida? Se você não tem certeza ainda da sua salvação, esse é o momento de você orar. E eu vou fazer uma oração de entrega. Primeiro eu vou orar por você. Não sei se há alguém ou não entre todos que estão aí. Se houver pelo menos uma pessoa, ou alguém que vai entrar depois no YouTube, eu quero orar primeiro por vocês. Senhor nosso Deus e Pai, eu não sei se há algum coração entre nós que não te conhece. Entendo, Pai, que os dias são maus e que muitos grupos religiosos têm enganado, têm usado o nome de Jesus, grandes igrejas e grandes negócios. Mas, Pai, salvação é de graça. O Senhor nos deu de graça. Basta uma única coisa, um arrependimento profundo. E o segundo passo é convidar Jesus para ser Senhor da vida. Então, se houver entre nós alguém aqui agora, ou alguém que vai entrar depois no YouTube, que o Senhor possa ouvir a oração e que essa pessoa então seja feita filha de Deus. Peço isso a Ti em nome de Jesus. Então, se você quer ter esse encontro com Cristo, diga assim, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu entendi que eu sou pecador, estou perdido, que eu nasci morto espiritualmente. E se eu morrer fisicamente, sem ter esse encontro com Jesus, estarei perdido, estarei no inferno, depois no lago de fogo. Mas eu não quero isso, Senhor.
Então hoje eu me arrependo de todos os meus pecados. E convido agora Jesus, reconhecendo que Ele é Deus, Criador e o único nome pelo qual importa que eu seja salvo. E eu convido Jesus para ser, a partir de agora, o dono da minha vida, o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz de mim a pessoa que Tu queres que eu seja. Eu creio que a partir de agora, porque me arrependi de todos os meus pecados, e porque eu convidei Jesus para ser o dono da minha vida, meu Senhor e Salvador, a partir de agora, eu fui feito Filho de Deus e tenho a vida eterna. Senhor, obrigado por essa nova vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, se houve alguém entre vocês hoje que tenha orado e se quiser se colocar, escrever, dizendo hoje eu recebi Jesus Cristo, hoje pela primeira vez eu entendi o verdadeiro Evangelho, e quiser escrever aí, nós que já somos salvos em Cristo Jesus, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar. E se você do YouTube também, ao entrar depois e você fizer essa oração, entre em contato comigo no WhatsApp 11 999 11 5272. Me escreva, se tiver dúvidas, me escreva, para que nós possamos realmente orar por você. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês continuem firmes, todos aqueles que já foram lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Então, se você chegou um pouco atrasado, fica tranquilo, porque logo, logo nós vamos estar colocando essa live lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Então, vocês estão convidados para estar lá conosco também. Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.